Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 96. E desta vez vamos lê-lo. Domingo passado não tivemos tempo para isso, mas hoje vamos ter. Diz assim, Salmo 96, versículo 1: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas Deus fez os céus. Quer dizer, o nosso Deus fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém? Cantai ao Senhor é o tema que começámos no domingo passado, esta série de reflexões sobre a palavra de Deus relativas às canções do povo do Senhor. O povo de Deus é um povo que canta, como nós falámos, desde o antigo Israel até à eternidade. Deus sempre se compraz no louvor e no cântico do seu povo. E o povo de Deus sempre tem cantado cânticos diversos. Cânticos de alegria, cânticos de vitória, cânticos de libertação, de gratidão, de confiança, mas também cânticos do exílio, cânticos de apostasia, cânticos de tristeza, cânticos de paixão. Há muitos cânticos na Bíblia que nós encontramos do povo de Deus. Mas como eu disse no domingo passado, o povo do Senhor, a fé cristã é a única religião que canta cânticos de alegria. Porque Jesus está vivo. Amém? Amém? Há muitos cânticos, cantochões, outras variantes, digamos, religiosas, cantam, têm as suas canções, os seus, enfim, mas não cânticos de alegria. Nós falámos a semana passada do cântico Libertação e Vitória, de Moisés e Miriam, lá em Êxodo 15, mas hoje vamos falar de um outro cântico, que é o cântico de volta à presença de Deus. Isto é um cântico importante, não é? Um cântico de regresso, de volta à presença de Deus. Quem já esteve afastado da presença de Deus sabe o que é que isto significa, voltar à sua presença. E isto vem a propósito do quê? Da recuperação da Arca da Aliança, que no antigo Israel o povo de Deus conseguiu recuperar. E isto está descrito em vários dos livros históricos do Antigo Testamento, mas lá em 1 Crónicas diz: levaram a Arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. E Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo o Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos e com harpas e com saltérios e com tamborins e com símbolos e com trombetas. Toda a barulheira, toda a artilharia. Sabe o que é um símbolo? Símbolo. Os símbolos são aquelas coisas grandes nas orquestras que fazem aquele som, parece uma trovada. E saltérios, tamboris e trombetas. Não era um cânticozinho baixinho para não incomodar ninguém. Era um cântico mesmo a sério, porque a Arca do Senhor, que representava, como já vamos ver, a presença de Deus, tinha voltado à terra de Israel. Deus tinha instruído Moisés sobre a construção da Arca. Ela continha as tábuas da lei, as 2 tábuas da lei, de pedra, que representam a vontade de Deus. Tinha também a vara de Arão, que tinha florescido, e sem estar no chão tinha dado amêndoas, tinha florescido, como uma amendoeira, e representa o poder de Deus.
e um vaso com o maná, que representa a provisão de Deus. Portanto, a presença de Deus, se nós quisermos, representa isto tudo. Representa a vontade de Deus, a provisão de Deus e o poder de Deus. Quem é que quer fugir da presença de Deus? Se aí está a sua vontade, se aí está o seu poder, se aí está a sua provisão. Às vezes nós fugimos porque não queremos cumprir aquela parte que é a sua vontade. Então a arca representava a aliança de Deus com o povo de Israel, mas representava sobretudo a presença de Deus, a sua vontade soberana, o seu poder ilimitado e a sua provisão com abundância. Porque nós temos um Deus que nos dá vida e vida com abundância. Amém. Amém? Então, nas guerras da conquista de Canaã, por vezes a arca ia à frente dos soldados e garantia vitória. Nós temos alguns relatos nesse sentido. Os soldados iam atrás, mas à frente ia a arca. E depois iam os cantores, mas a arca ia à frente, representava a presença de Deus. E os inimigos, ouvindo os cânticos do povo de Israel, fugiam. E então tinham vitórias só porque a arca ia à frente, só porque a presença de Deus estava ali. Mais tarde, Josué construiu uma tenda permanente em Siló para proteger a arca, quando Israel ainda estava na fase da conquista do território. Mas nos últimos tempos do livro de Juízes, nós vemos em Israel que a arca era guardada pelo sacerdote Eli e os seus filhos. Mas eles revelavam comportamentos ilícitos. Portanto, Eli e os seus filhos, especialmente os seus filhos, revelavam comportamentos ilícitos. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel 2,12, e eu vou dar aqui algumas traduções diferentes, diz que eles não conheciam o Senhor, os filhos de Eli, e eles eram descritos, os filhos de Eli, como filhos de Belial, corruptos, ou, numa outra tradução, em inglês, canalhas. Já viu que é ter um sacerdote e depois ter os dois filhos serem os canalhas? Pois, é o que aconteceu. Então, nesse tempo, os filisteus, que eram inimigos do povo de Israel e que habitavam aquela faixa ocidental do território, eles invadiram a Palestina e os israelitas foram buscar a arca a Siló, naquela tenda que tinha sido para guardar a arca, que Josué tinha preparado, para ver se com a arca iam conseguir afastar os filisteus, ganhar mais aquela batalha, como tinha acontecido no passado. Mas a coisa não funcionou, eles foram derrotados e a arca foi capturada pelos filisteus e foi levada para a Filisteia. Porquê? Porque os filhos de Eli, os tais canalhas, tinham provocado a ira do Senhor e trazido a maldição sobre a sua família, sobre a família sacerdotal que tinha a arca ao seu cuidado. E talvez por isso ambos os filhos de Eli morreram no mesmo dia quando Israel foi derrotado pelos filisteus, e Eli, o pai, quando recebeu a notícia, também caiu da cadeira e morreu. Portanto, essa história de cair da cadeira e morrer não é inédito, não é? Já aconteceu com várias pessoas na história. Então os filisteus levaram a arca como disposto de guerra para a Filisteia, para o seu território, e puseram-na onde? No templo de um dos seus deuses, o deus Dagon. Puseram lá a arca. E em Asdod. E entretanto começaram a suceder coisas estranhas. Um dia eles chegaram lá no outro dia de manhã e a estátua estava. E a estátua do deus Dagon, puseram a arca em frente da estátua, e a estátua estava caída com a cara no chão. Depois lá levantaram, puseram outra vez. Mais tarde, outro dia, foram lá de manhã ver, tinha os braços cortados. E depois tinha a cabeça cortada e eles começaram mais. Está aqui qualquer coisa. Desde que a gente trouxe a arca aqui para o templo do nosso Deus, começaram a suceder coisas muito estranhas. Até que a cabeça de Dagon, do deus Dagon, da estátua, apareceu cortada. E eles viram, não, há qualquer coisa aqui que não bate certo. Então nós temos que fazer qualquer coisa. Mas foram deixando andar. Entretanto, na Filisteia, os filisteus começaram a ter problemas, um surto de ratos e um surto de hemorroidas. Podem lá ir ler, lá está. E começaram todos a ficar incomodados, e desde as pessoas mais pobres até aos príncipes da Filisteia. Toda a gente
estava com esse problema, que assolou toda a população, incluindo os príncipes e os sacerdotes da Filisteia. Então eles pensaram, não, está aqui qualquer problema, há uma maldição aqui qualquer, desde que a gente trouxe a arca, só tem acontecido desgraças, vamos levar a arca de Asdod para outra cidade. Uma cidade chamada Ecrom, é uma cidade mais pequena. E, como quem diz, vamos varrer o lixo para ali, pode ser que ali não haja problema. Mas a população de Ecrom reagiu, não gostou da história, porque sabia aquilo que estava a acontecer em Asdod, desde que a arca tinha ido para lá, e reagiu negativamente. E o que é que fizeram? Meteram a arca em cima de uma carroça e enviaram-na de volta para Israel. E assim aconteceu. E neste período passaram 7 meses. Então, no início do seu reinado, Davi ordenou que a arca fosse trazida não apenas do lugar onde estava, para o próprio centro de Judá, para Jerusalém, onde ficaria guardada numa tenda. E porquê? Porque Davi teve a consciência de que aquela arca representava a presença de Deus, por causa dos elementos que tinha lá dentro e por simbolizar a aliança com o povo de Israel. E Davi começou a tomar consciência, pensar assim, espera aí, eu vivo num palácio e a arca do Senhor, que representa a presença do Senhor, está numa tenda. Isto está mal, está qualquer coisa aqui que está mal. Não, então vou fazer um templo para pôr a arca. Um templo para Deus. Deus merece mais do que uma tenda que vem um vendaval e rasga e não sei o quê. Não, Deus merece uma tenda. Eu vivo num palácio e Deus, a presença de Deus está ali numa tenda, num sítio desprezado. Não, eu vou fazer um templo. E sabemos que esse templo acabou por vir a ser construído mais tarde pelo seu filho Salomão, o célebre Templo de Salomão, que foi construído com materiais fantásticos, ouro de Ofir, com madeiras perfumadas que vinham do Líbano, etc., com os melhores materiais que existiam naquela altura, e lá se construiu o Templo de Salomão. Que conclusões é que nós podemos retirar desta circunstância? E eu volto a sublinhar, quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, ele foi muito contestado. Ele foi contestado desde logo pela sua mulher. Porquê? Porque ele pulou, saltou, ele manifestou a sua alegria. E a mulher disse, não pareces nada um rei, parece um homem do povo qualquer, assim, nariz levantado. E ela teve problemas por causa dessa atitude, porque ela não compreendeu que é legítimo nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Amém. É legítimo, é natural nós nos alegrarmos na presença do Senhor. O contrário é que é estranho. Sem a arca, o povo do Senhor sentia que tinha ficado longe da presença de Deus. Eles já não tinham Moisés, já não tinham Josué, já não tinham os profetas, nem tinham um templo, portanto um centro de adoração, e agora tinham perdido a arca para os filisteus. Sentiram-se mais do que órfãos, sentiram que estavam como no exílio. Não tinham um líder levantado por Deus, não tinham profetas levantados por Deus, não tinham um templo, não tinham nada, tinham apenas a arca, e agora a arca desapareceu. Onde é que estava o seu Deus? Onde é que estava a sua relação com Deus? O mais grave é quando as pessoas se afastam da presença de Deus e não dão conta disso. Isso é o mais grave. Eles ficaram incomodados, porque aquela arca tinha sido mandada construir por Deus, a Moisés, e representava a presença de Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus, a provisão de Deus. E agora eles não tinham nada. Mas há pessoas que se afastam da presença de Deus depois de experimentarem a presença de Deus, de experimentarem a graça de Deus na sua vida, e um dia afastam-se da presença de Deus e às vezes parece que não notam, mas já estão amigas. E isso é grave, é complicado, porque o povo de Israel tinha a noção. Aqueles 7 meses foram 7 meses muito difíceis, em que a arca esteve fora do território de Israel. Eles sabiam que tinham perdido alguma coisa de importante e havia que recuperar, mas não sabiam como. Mas Deus providenciou.
Deus agiu. Deus lançou a imagem do Deus Dagon, dos filisteus, abaixo. Deus cortou-lhe os braços, cortou-lhe a cabeça. Eles foram atingidos com aqueles surtos. Portanto, eles chegaram por eles mesmos à conclusão: não, isto não nos pertence. Esta situação é que nos está a criar problemas. Vamos despachar a arca para eles, para ver se a gente tem paz, para ver se a gente tem sossego. A derrota perante os filisteus, que 7 meses antes o povo de Israel tinha tido, mesmo com a arca presente, claro que os tinha desmoralizado. E a captura da arca ainda mais. Ser levada como disposto de guerra ainda os tinha desmoralizado mais. Eles não tinham era entendido que a arca, que estava ao cuidado da família do sacerdote ali, por causa da corrupção dos seus filhos, Deus não se podia manifestar. E, portanto, levar a arca ou não levar era a mesma coisa. E como os filisteus estavam a prevalecer sobre o exército israelita, prevaleceram. E não só os venceram, eles tiveram que fugir, os israelitas, como eles capturaram a arca como disposto de guerra. Porquê? Por causa dos filhos de Eli, que tinham trazido maldição sobre a casa de Eli. Então eles ficaram muito desmoralizados nessa altura. E há pessoas que pensam que, como eles fizeram, lembraram-se de buscar a arca, não é? Para vencer os filisteus, como no passado já tinha funcionado. Há pessoas que também pensam assim, quando estão mal, pensam que, deixa-me cá ir a um culto, ou fazer uma oração, ou pedir uma oração especial, tipo, panaceia para todos os meus males. E olha, vou dizer uma coisa, às vezes Deus responde por misericórdia, não é? Mas essa não é a postura correta. Essa não é a postura correta. Neste caso não funcionou. Neste caso eles foram derrotados à mesma e a arca foi tomada. Ainda ficaram pior. Se tivessem deixado a arca sossegada, se calhar faziam bem. Eram derrotados na mesma, mas faziam. E ficaram ainda mais desmoralizados. Então, mas a arca do Senhor está aqui. Só que eles esqueceram-se que por trás havia uma história escondida que estava a trazer maldição sobre o povo. O pecado dos filhos de Eli, o sumo sacerdote, teve consequências muito graves para todo o povo de Israel. Muito graves. Não é? Eles ficaram 7 meses sem a presença de Deus. A Bíblia não fala muito sobre esse período, mas deve ter sido um período muito difícil. Muito difícil. Porque nós, sem Deus, nada somos. Há um corinho antigo que diz: sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem as árvores do campo, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. É um corinho que fala do poder de Deus. E se nós não tivermos Deus na nossa vida, não temos nada. Folclore popular português diz que quem tem mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. Agora ponha aí isso vezes não sei quantos e ponha lá Deus nesse lugar, não é? Então eles trouxeram, os filhos de Eli trouxeram maldição sobre todo o povo de Israel. 7 meses sem a presença de Deus. Eu não sei o que é que aconteceu nesses 7 meses, mas não deve ter sido bonito. Aquilo que se requer dos líderes espirituais hoje, irmãos, não é que sejam muito dotados, muito talentosos, muito ungidos, mas é que sejam fiéis e íntegros. É isso que se espera. O panorama atual não é bonito, mas aquilo que se espera é que sejam fiéis e sejam íntegros. Fiéis quer dizer que estão lá, corram as coisas melhor, corram pior, haja mais ou haja menos, haja menos problemas ou mais problemas, eles estão lá a cumprir a sua função, aquilo que Deus os comissionou e vocacionou para fazer. Fiéis e íntegros, mantendo a sua integridade. Isso é mais importante do que pregar muito bem. Isso é mais importante do que ter uma igreja muito grande. Isso é mais importante do que ter muitos talentos, muitos dotes, muita unção, muito fogo de artifício. Não. Que é fidelidade e integridade. Se os filhos de Eli fossem fiéis e íntegros, nunca isto tinha acontecido. Nunca Israel tinha sido derrotado pelos filisteus. Nunca a arca tinha sido capturada. Nunca Israel tinha ficado 7 meses sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus, longe da presença de Deus. Nunca. E por isso,
é importante nós vermos quem estamos a seguir. Mas o regresso da arca a Israel agora, quando a outra cidade disse assim, bom, lá em Asdod houve estas desgraças todas, nós não vamos arriscar, era uma cidade mais próxima da fronteira com Israel, vamos pôr a arca em cima de um carro de bois e vamos tocar os bois em direção à fronteira para levar a arca para lá. Não vai acontecer connosco a mesma desgraça que aconteceu com os nossos irmãos da outra cidade. Então o regresso da arca a Israel foi motivo de júbilo, mas nem todos compreenderam. Mical, a esposa de Davi, desprezou o marido por causa da sua alegria. Já viu o que é uma mulher desprezar o marido porque ele é bem disposto? Mas aqui não é uma questão de boa disposição, é uma questão de reconhecimento, de louvor, de gratidão a Deus. Olha, só pelo espetáculo que Davi deu, quando a arca estava a chegar a Jerusalém, eu posso imaginar o que é que foram aqueles 7 meses de escuridão, aqueles 7 meses de trevas, sem a arca da aliança em Israel, na terra de Israel. Eu posso imaginar, porque ele estava tão feliz, ele estava tão contente, ele estava tão grato a Deus, que ele cantou e dançou de tal maneira que até a mulher olhou para ele de lado e desprezou. Não esperemos que toda a gente compreenda a alegria dos remidos na presença do Senhor. Não esperemos que toda a gente compreenda porque é que nós cantamos a Deus, porque é que nós nos alegramos na presença de Deus, porque é que nós exaltamos o nome de Deus. Nem toda a gente compreende porque é que nós levantamos as mãos, porque é que nós fazemos o que fazemos quando estamos a louvar a Deus. E pensam assim, mas não era tempo mais bem emprego se estivesse a passar a roupa a ferro, ou meter a roupa na máquina, ou fazer o almoço. Eles não entendem. Eles não entendem. Eles são o Mical dos nossos dias. Eles não entendem. Por causa disso ela não teve filhos. Né? Porque ela censurou a alegria do rei de Davi, ao subir a arca no seu território. Por isso, não nos admiremos que haja pessoas que não compreendem. Que nós tenhamos convicções. Isso é importante. Que nós tenhamos convicções. Que aquilo que fazemos, façamos com convicção. E o que os outros pensam ou deixam de pensar é o problema deles. A gente não os critica e eles também não têm nada de nos criticar. Se criticarem é o problema deles. Amém? Nós estamos cá para nos alegrarmos na presença de Deus. Imagino que este cântico de regresso à presença de Deus, eu chamo isto o cântico de regresso à presença de Deus. Portanto, aquela passagem, aquele momento em que a arca chega a Jerusalém e Davi vem a repular, a cantar e a saltar, alegre com o seu Deus. Este cântico de regresso à presença de Deus podia ser o cântico do filho pródigo depois de ser aceito pelo seu pai. Ou podia ser o cântico do seu pai depois de receber de volta o seu filho. Cântico de volta à presença de Deus. O filho pródigo regressou à sua casa. Regressou à casa de seu pai. Juridicamente não tinha direito a qualquer herança que já tinha recebido. Moralmente não tinha direito de voltar. Mas ele sentiu no seu coração: eu não estou à espera que o meu pai me aceite como filho, nem que me reconheça como tal, mas ao menos que pela sua misericórdia, eu conheço o seu coração, pela sua misericórdia ele me aceite como um dos seus trabalhadores. Eles pelo menos não passam fome, eles pelo menos não andam aqui a tomar conta dos porcos, a cheirar a porco, a comer bolotas. Eles pelo menos comem como deve ser, têm uma vida digna, não são filhos, não têm direito à herança, mas são trabalhadores. E para mim isso já é suficiente. E ele voltou. Mas quando ele voltou, ficou admirado porque o pai aguardava ardentemente que ele voltasse. Sabe, o pai era mais velho, não é? Conhecia mais da vida. Ele conhecia aquele filho. Aliás, ele conhecia os dois. Ele conhecia aquele filho e sabia: este rapaz é um pouco imaturo. Quando ele me pediu a parte da herança, eu dei. Eu creio que o pai deve ter tentado persuadi-lo a não o fazer, deve ter dado alguns conselhos, mas ele, no seu impulso juvenil, na sua imaturidade, ele não quis saber. Ele quis, à mesma, receber a herança e gozar a vida. E o pai
Quantas noites aquele homem não ficou a pensar? Qualquer dia está ele a bater à porta aí. Não é? Qualquer dia, ele não tem experiência, ele não conhece a vida, ele esteve sempre num ambiente protegido aqui. Ele vai ter amigos falsos, ele vai ter pessoas que, sabendo que ele tem dinheiro, vão explorá-lo, vão tentar tirar partido dele, e ele, às 2 por 3, fica com uma mão à frente e outra atrás. E um dia, eu acredito que ele vai voltar. E assim aconteceu. Não com a intenção de voltar a ter a posição de filho, mas para ser criado. Mas este filho ficou surpreendido, porque o pai, de facto, estava à espera dele, mas mais ainda surpreendido ficou, porque o pai restaurou a condição de filho. Amém. Nós podemos chamar esta canção, este cântico de volta à presença de Deus, este cântico podia ser cantado por este filho. Sabem que o pai depois mandou fazer uma festa, matar o bezerro mais gordo que estava lá e fazer uma grande festa para toda a gente, para os trabalhadores, para a família, para toda a gente, e que até provocou ciúmes no irmão mais velho. Não é? Mas houve uma grande festa. Diz a Bíblia que houve uma grande festa. E o cântico poderia lá estar, nessa festa. O cântico de regresso à presença de Deus, à presença do Pai. Diz que Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus ao trazer a arca com todas as suas forças. Repare no que diz aqui, com todas as suas forças. Com cânticos, e com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. Foi uma grande festa. A arca, a presença de Deus estava de novo no meio da terra de Israel. Aquele povo tinha uma aliança com Deus. Sem Deus não era nada. Sem a presença de Deus não significava nada. E por isso eles tinham voltado a receber a presença de Deus. Deus tinha voltado, a presença de Deus tinha voltado à terra de Israel. Quer dizer que o povo tinha tido uma segunda oportunidade. E eles ficaram alegres e alegraram-se com todas as suas forças. Sabe o que diz o salmista no Salmo 68? Diz assim: alegrem-se os justos e regozijem-se na presença de Deus e folguem de alegria. Amém? Quem são os justos? À luz da palavra de Deus, são aqueles que são aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Somos considerados justos. Não somos santos. Somos justos no sentido que Deus, a justiça de Deus está satisfeita quando olha para nós. A justiça de Deus está satisfeita quando olha para nós. Então, isso significa que a Bíblia considera justos. Ainda que nós continuemos a ser pecadores, passíveis de falhar, mas do ponto de vista da justiça de Deus, Ele olha para nós e considera-nos justos. E diz que alegrem-se e regozijem-se na presença de Deus e folguem de alegria. Mas diz mais o salmista: cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, exaltai diante dele. Posso ouvir um amém? Amém. Vocês estão com uma máscara, mas não estão mudos. Então aquilo que a palavra de Deus nos fala, nos impele, nos estimula, é que nós nos alegremos na presença de Deus. A presença de Deus não está só aqui. Quando nós celebramos, cultuamos ao Senhor, é suposto que a presença de Deus esteja connosco em todo o momento, especialmente quando nós estamos concentrados com a nossa mente e o nosso coração virados para Ele. E nós podemos alegrar na presença de Deus. Sabe, é esta alegria da presença de Deus que fez com que os mártires do cristianismo, ao longo de 2000 anos de história, muitas vezes fossem para a fogueira, morressem numa fogueira, ou de outras formas, ou morressem estraçalhados pelos leões e animais selvagens no circo de Roma. É este sentido da presença de Deus, é esta alegria da presença de Deus que fez com que debaixo da perseguição, debaixo da angústia, debaixo da dificuldade, ainda possam dizer glória a Deus, Deus seja louvado. Que ainda possam bem dizer o nome do Senhor.
Essa coisa de nós só glorificarmos a Deus quando estamos na mão de cima, quando as coisas correm todas bem, quando não partimos nenhuma unha nem nada, e então nós podemos glorificar a Deus. Isso é uma atitude egoísta e uma atitude infantil do ponto de vista espiritual. Aquele que é maduro espiritualmente, mesmo com as unhas todas partidas, não é uma unha, é as unhas todas partidas, mesmo com o maior problema que tenha, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, eu louvo o meu Deus, porque Deus é Deus. Eu estou neste problema, eu estou com esta dificuldade, eu estou a sofrer, eu estou angustiado, mas Deus está lá em cima. Nós vimos vários exemplos de homens e mulheres de Deus ao longo da história bíblica. Até homens de Deus tremendos, como profetas, chegaram a pedir a morte a Deus, porque estavam a ser perseguidos e viam o espectro da morte à frente deles. E eles pediram: oh Deus, e o que eu possa, leva-me, Senhor. É? Nós vimos uma mulher de Jó, que perante a infelicidade, perante a angústia, diz ao marido: amaldiçoa a Deus e morre. E ele recusou fazê-lo. Nós vimos estas situações. E Jó falou, meditou, e através do livro de Jó nós vemos a luta espiritual que ele teve. Mas ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Há coisas que eu não compreendo, mas Ele é que é Senhor, Ele é que é Deus. Eu não sei, mas Ele sabe. E eu não duvido o seu amor para comigo. Amém? Quantas vezes os vossos filhos pequeninos se revoltam com vocês porque vocês não deixam eles fazer certas coisas, ou mandam eles fazer certas coisas que eles não querem? Quantas vezes eles se revoltam porque a sua vontade não foi satisfeita? Mas eles não sabem, porque ainda não têm maturidade para isso. São muito pequeninos para entender, não sabem entender ainda, não conseguem entender que os pais querem o melhor para eles, que os pais estão a protegê-los, que não têm prazer nenhum em contrariá-los. Não é para os contrariar, é para os guardar, para os proteger, para os ajudar. E quantas vezes Deus não faz isso connosco? E nós não compreendemos. Porquê é que isto vem à minha vida? Porquê é que esta dificuldade vem à minha vida? Nós não devíamos perguntar, como alguém disse, porquê, mas para quê? Qual é o propósito de Deus com isto? Amém? Qual é o propósito de Deus? Eu não sei porque é que Deus permitiu que a arca saísse 7 meses da terra de Israel e fosse capturada pelos inimigos. Não sei. Mas uma coisa sei, é que eles sentiram muito essa falta. E quando ela voltou, souberam dar o valor. E por isso Davi estava extasiado, alegre, porque a presença de Deus estava de novo em Israel. Se tu abandonaste a presença de Deus, ou se tu estás a abandonar a presença de Deus, volta à presença de Deus. Deus está como aquele homem, aquele pai que tinha todo o direito de fechar a porta na cara do filho e dizer: já recebeste a tua herança, existe na tua herança, então não tens mais nada comigo. Mas não, ele recebeu de braços abertos e pôs-lhe o anel no dedo, sinal de posição, e mandou tomar banho, que ele cheirava a porco e a suor e manda-se aqui, e pôs-lhe uma túnica nova, que ele estava esfarrapado, e provavelmente ele estava descalço. Pôs-lhe umas sandálias nos pés e fez uma grande festa e manifestou a sua alegria, mesmo perante o desconforto do seu irmão. Ele manifestou a sua alegria. O meu filho que estava perdido voltou, e isso é motivo de festa. Quando nós voltamos à presença de Deus, é motivo de festa. Por isso Davi tinha todas as razões para cantar este cântico de regresso, de volta à presença de Deus, com toda a alegria. Com toda a alegria. E por isso, irmãos, eu gostaria que nós orássemos e depois vamos voltar a cantar aquele cântico. Peço à equipe do louvor para subir, que diz: cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Vamos chegar em pé. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença.
Nós queremos honrar essa presença, honrando a Tua vontade, recebendo a Tua provisão e beneficiando do Teu poder, Senhor. Sem Ti nós nada somos, Senhor. Por isso ajuda-nos a discernir, Senhor, a Tua presença e a não nos afastarmos dela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que cada um de nós possa sondar o seu coração e glorificar-te, Senhor, e honrar-te e elevar-te por causa da Tua presença na nossa vida, Senhor. Nós queremos permanecer na Tua presença. Nós queremos permanecer sempre na Tua presença, não apenas agora, mas na eternidade. E queremos cantar um cântico novo, e queremos cantar cânticos de alegria, porque Tu és Deus, bendito seja o Teu nome, e porque estamos na Tua presença, e porque Tu tens todo o poder, bendito seja o Teu nome. Aleluia, aleluia.